Oi. Oi. A graça e a paz. Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos dar início ao nosso culto. A nossa adoração, a gente iniciou desde quando abrimos nossos olhos, né? Mas esse momento de culto, vou pedir para você fechar os seus olhos, se conectar com o Senhor nesse momento e ficar bem à vontade. Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós e Ele está aqui, nesse lugar comigo, com você. Na realidade, Ele foi o primeiro a chegar nesse lugar, né? E tem nos recebido aqui. Pai, nós bendizemos o Teu nome. Nós Te engrandecemos neste lugar. E queremos sim, Senhor, estar contigo nesse momento. Tocar o Teu coração com a nossa adoração. Tocar o Teu coração com o nosso louvor. Queremos bendizer a Ti porque Tu és digno. Tu és o Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. Aquele que tem nos cercado, aquele que tem cuidado, aquele que tem nos amado de tal forma que realmente nos constrange. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse momento, por esse privilégio, por tudo aquilo que o Senhor vai realizar neste lugar. Em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, o cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó Filho de Davi, tens compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sei que é tu, lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, veio logo e sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó Filho de Davi, tens compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu
Bartimeu e ao bom Jesus louvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Graças a Deus, irmãos. Damos graças a Deus por estar aqui na casa do Senhor. Estamos passando por esse momento, tendo que nos adaptar com os horários e não sendo a casa 100% cheia, só 30%. Mas já queremos dar boas-vindas a vocês, também aos que estão nos acompanhando pelo Face e pelo YouTube. Que possamos adorar junto ao Senhor. Porque Ele tem sido bom conosco. Como disse a irmã Gleicinha, desde o acordar nós já adoramos ao Senhor, seja em todos os momentos de nossas vidas. E o Espírito Santo é que faz isso, que nos convence, que abre o nosso entendimento e que nos ajuda a ter esse tremor e esse temer a Deus. Por isso que o adoramos a Ele em todo momento que fazemos. Nós estamos pensando em Deus. Primeiramente Deus, depois as outras coisas. Convido você a abrir a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios. No capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5. Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mão, eterna nos céus. Por isso nesse tabernáculo gememos, expirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, ortogando-nos o penhor no Espírito. E temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, que presentes que ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça, que não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos ensejo de vós gloriados por nossa causa, para que tenhais os que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus; se conservamos o juízo, é para os outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aqueles que eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, aqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo, porém, de Deus, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu os ministérios da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ao homem as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sortes que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que nem eu falei, é o Espírito Santo quem nos convence. E agora nós somos novas criaturas e já foi ortogoado o nosso nome no céu, né? Será que nós já aprendemos, pela graça, que nós fomos revestidos e que por enquanto estamos nesse corpo, mas nós vamos ser glorificados e estaremos com o Senhor? Essa é uma pergunta e também é uma perspectiva cristã da morte física, porque o corpo físico é um tabernáculo ou tenda terrestre e que está se gastando e logo chegará ao fim. Mas o corpo espiritual é um edifício, um templo, eterno e celeste, em que os santos gemem nesse corpo, na esperança de ser revestido no Espírito para a vida eterna. A obra do Espírito Santo na vida do cristão pode ser comparada a um depósito, ou pode ser comparada também em uma promessa de uma garantia, que a presença do Espírito de Deus nos garante que o Senhor nos comprou e que não somos mais escravos do pecado, mas filhos de Deus. E pelo fato de você ter essa garantia, é porque estamos hoje aqui, porque fomos chamados por Deus e que o Espírito Santo nos convenceu dos nossos pecados. E dando graças a Deus por estarmos aqui, é que queremos adorar ao seu nome e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. E por Ele, para Ele, nós queremos elevar as nossas vidas e as nossas adorações ao Senhor. Queremos realmente declarar a dignidade do Senhor nesse lugar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro além de ti, porque grande és tu,
glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glórias e honras. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti, digno de glória. Aleluia. Só folhei um pouquinho o 1 Coríntios, voltando, capítulo 16. Já é bem no final de Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 16, primeira carta, diz assim: quanto à colheita para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não fossem colheitas quando eu for. Eu costumo ler a Bíblia não vendo o apóstolo Paulo falando, mas Deus falando, né? Quando eu coloquem, né? Quando eu voltar, quero que esteja, né? Que esse é o momento de a gente depositar os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa de Deus, né? Para que os santos tenham o mantimento. Que esses santos é a igreja, somos nós, né? Façamos isso em nome de Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de tentar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é
bendizemos o teu nome, Senhor, e sabemos que todas as coisas vêm de ti, são tuas, estão nas tuas mãos. E nós bendizemos o teu nome nesse lugar. Obrigada pelo privilégio que temos de poder te adorar neste lugar, de poder estarmos aqui em liberdade, dando honra a quem merece honra, que é o nosso Deus, o nosso Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor também nos deu a oportunidade de contribuir com esta obra. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, essa igreja, esse ministério, a cada família representada nesse lugar, a cada família que faz parte também desta casa. Que o Senhor abençoe e também nos conduza, Pai amado, agora nesse momento da palavra. E o Senhor prepare o nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa fazer aquilo que nós não podemos fazer. Obrigada, Jesus. Amém. Sem perda de tempo, é chamar a missionária Márcia, ver qual o maná que Deus tem preparado para nós, que a igreja está com fome. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém? Amados, é muito claro, Jesus deixou muito claro na Bíblia que a igreja foi Ele quem plantou, Ele quem estabeleceu, Ele quem criou. E Ele disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Né? Vai se levantar, vem levantes, vem dificuldade, mas no final a igreja prevalece. E a igreja somos nós. Então a gente vê aí tendo que se ajustar, né? Eu sei que para algumas pessoas bem complicado esse horário das 18 horas, vem do trabalho, né? Alguns não dá tempo nem em casa, mas fizeram um esforço e para a glória de Deus, estamos nós aqui para cultuarmos ao Senhor. Já quero lembrar e avisar domingo, né? Até aproveitar, tem algumas pessoas aí conosco online. Domingo nosso culto será pela manhã, às 9 horas da manhã. Tá certo? Então, domingo é esse horário e quando terminar... Obrigada, Bênção. Terminar aqui, eu explico direitinho para vocês o que a gente acha que vai acontecer, tá certo? Porque a gente não tem certeza de nada, né? O que a gente acha ou o que estão dizendo que vai. Então, no final do culto a gente conversa e explica direitinho, tá bom? Mas, amados, abra aí a Bíblia em Provérbios, capítulo 5. Nas quintas-feiras a gente vai procurar continuar tirando algumas lições daquilo que a gente já viu na série Vivendo com Sabedoria. Nós tratamos dos 31 capítulos, só que foram bem rápido, né? 5 minutos, e a gente tem ainda muita coisa para aprender, para compartilhar. Então, Provérbios capítulo 5, e eu vou estudar com vocês hoje do versículo 21 ao 23. Esse capítulo, ele, na verdade, trata da mulher adúltera, mas nós já focamos no outro momento, né, nessa questão do adultério, falamos como o negócio é sério, que não dá para brincar. Quem não assistiu ou não viu ainda, depois procure lá no YouTube, mas já tem essa mensagem, que foi no capítulo 3. Mas hoje nós vamos tratar do ponto do versículo 21 ao 23, aqui do capítulo 5 de Provérbios. Todos acharam? Provérbios 5, 21 a 23. Diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura. Perdido, cambaleia. Vamos orar, amados. Pai, entregamos aqui a nossa vida em Tuas mãos, pedimos que mais uma vez Tu nos fale. Sabemos que quando o Senhor nos orienta, nos corrige, nos disciplina, é prova do Teu amor. Obrigada por nos amar e cada dia mais, Senhor, abrir os nossos olhos para a seriedade do pecado. Toma em Tuas mãos, fala-nos conosco, é o que nós Te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema que eu dei é encarando nossos pecados como eles realmente são, certo? Como eu disse, o capítulo 5, se você ler todo o capítulo, ele vai tratar do adultério, da lascívia, mas eu quero
aplicar aqui com relação ao pecado em geral na nossa vida. Porque o pecado não é só, né? Não se resume só nessa área. Tem, na verdade, como diz o salmista, nós fomos gerados em pecado concebeu a nossa mãe. Então o pecado está entranhado em nós. E como é que nós devemos tratar? Primeira lição que eu quero tirar com vocês. Nós precisamos estar atentos, que é o que diz aí no versículo 21, que os olhos do Senhor estão sobre nós. Os nossos pecados, aos olhos de Deus, eles são transparentes. Certo? O que está dizendo aqui, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Então, os nossos pecados, eles são transparentes diante de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender. É ilusão nossa acharmos que pecamos e isso passa despercebido aos olhos de Deus. Interessante, queridos, que isso é muito antigo, desde Adão e Eva, né? Eles pecaram e a primeira coisa que eles quiseram fazer, o que foi? Se esconder, né? Assim, é incrível como desde Gênesis. Então, o pecado, muitas vezes, a primeira coisa que a gente tenta é se afastar de Deus. Mas, ou achar que Deus não está vendo. Mas o que esse versículo está dizendo, que os nossos atos, nossas atitudes, eles estão transparentes diante de Deus. É impossível nos escondermos do Senhor. Então, esse versículo aqui nos remete a dois atributos de Deus. Na primeira sentença, ou na primeira frase, é o atributo da onisciência, quando ele diz, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele é onisciente, ele tem ciência de tudo. Por isso que o Salmo 139 diz, para onde fugirei do teu espírito? Onde é que eu vou me esconder da tua face? E aí o salmista diz, se eu subir nos mais altos céus, lá tu estás. Se eu descer no mais profundo do abismo, lá também o Senhor está. Ou seja, onde eu for, o Senhor está me vendo. Então, não adianta, queridos. E aí aqui, para quem está em pecado, é algo ruim. Mas para quem procura levar Deus a sério, é algo bom. Ou seja, Deus nos cerca em todo momento. Deus está nos vendo, Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo. Nossa vida não está escondida de Deus, tá certo? Então, o atributo da onisciência, e na segunda parte do versículo, é o atributo da justiça de Deus. Quando ele diz, ele considera todas as suas veredas, certo? Esse considerar, tem até outras versões que usam uma outra palavrinha, né? Que nem é considerar, é tipo ele julga, ele observa, ele, certo? Então, ou seja, Deus também é justiça. Ele pesa aqui em balança e recompensará de acordo com todos os nossos percursos. Então, como lidar com o pecado? Primeira coisa, ciente de que Deus nos vê em todo momento. Ciente que Deus nos assiste, de que Ele está conosco todos os momentos. Abra aí sua Bíblia em Jeremias, capítulo 32, versículo 19, por favor. Jeremias 32, 19. Diz assim: grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Confirmando aqui mais uma vez os dois atributos de Deus. Os olhos do Senhor estão nos vendo, e estão nos vendo para nos dar, para dar a cada um segundo o seu proceder, certo? Então, onisciência e justiça de Deus andam juntos. Ele vê e ele age. Então, Jeremias 32, 19. Certo? Então, a primeira forma de encararmos os nossos pecados, sejam eles de qual for a área ou esfera, é sendo consciente que Deus tudo vê. Lembro de um testemunho de Edmeia Williams, uma missionária, até já falei para vocês aqui dela, né? Uma bênção. E em um dos congressos que a gente esteve com ela, ela compartilhando, dizendo que para ela lembrar disso, de que Deus era presente, de que onde ela estivesse, Deus estava, de que todas as atitudes dela eram patentes aos olhos de Deus, ela disse que por um período
enganchou nos 2 dedos uma liga daquelas de dinheiro, entendeu? Quer dizer, toda vida que mexia, né, lembrava. E o lembrete da liga era: Deus está me vendo. Onde eu for, né? Aquele documento que prejudica alguém, aquele documento que eu tinha que assinar e que não é algo que vai agradar a Deus. Aquele jeitinho brasileiro que eu sei que eu fazendo não tem nada a ver com o que Deus manda. Então, aquelas decisões que a gente toma achando que Deus não está vendo, nós precisamos lembrar, amados. Tudo está patente aos olhos de Deus. Por isso eu trouxe essa referência fora do contexto só do adultério, porque não se restringe a isso, tá certo? Quantas atitudes nossas, né, que nós tomamos e que é pecado contra Deus. Então, não esqueçam isso. Primeira coisa, como eu devo lidar com o pecado, lembrando que Deus é presente em tudo. Segunda lição é que o pecado, ele nos aprisiona. Olha aí versículo 22, voltando para Provérbios. Provérbios 5, 22, diz assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades, olha aí, o prenderão, e com as cordas do seu pecado ele será detido. Então, interessante aqui, a primeira frase desse versículo faz referência a uma rede em que pássaros ou animais, eles são apanhados, são capturados, certo? Arapuca, né? Que eu acho que é esse o nome que chamam, né? Que bota lá e quando menos espera o animal ou o pássaro, ele é pego de surpresa. Então, essa primeira parte, quando diz as suas iniquidades o prenderão, é exatamente isso. Ele vai ali, sem nem se aperceber, quando olha, a gaiola fechou, né? E é exatamente assim que acontece. Então, segunda coisa, nós precisamos ter consciência disso, amados. O pecado nos aprisiona, nos prende. Então, o homem ímpio anda de todo lado, achando que pode se livrar, né? Nem dando conta que está ali preste a ser iscado. E aqui é interessante quando fala do homem ímpio ou do perverso, queridos, é porque quando nós tememos ao Senhor, o Senhor nos alerta, né? Ouvi uma frase de um pastor que eu achei fantástica. Ele disse: sabe o que é a pior coisa que Deus pode fazer com o ser humano? É ele dizer para nós assim, ó: seja feita a tua vontade. É a pior coisa que Deus pode fazer conosco. Porque a nossa vontade, ela é totalmente corrompida, fora dos planos de Deus. Então, se Deus nos corrige, se Deus chama a atenção, isso é prova do amor dele, do cuidado dele. Certo? E aí, quem não teme ao Senhor, anda assim, brincando na beira do abismo. Né? O perverso anda brincando na beira do abismo, prestes a ser, né, tragado ali pelo pecado, pensando que pode lidar. Aquilo que primeiro atraiu o pecador, depois o detém. Maus hábitos são em breve formados, a alma facilmente se acostuma com o que é mal. E em seguida, mesmo se o homem tiver pensamento sobre outras coisas ou coisas melhores, as suas iniquidades o segurarão em cativeiro como um pássaro no laço do passarinheiro. É assim que o pecado faz. Aparentemente, à primeira vista, sim, é algo irresistível, né? Mas depois que você entra, você percebe como é tremendo, assim, a força que ele tem sobre a vida do homem, queridos. Só sabe disso quem se encontra escravo. Só sabe disso se você conversar com alguém que é escravo do álcool, que é escravo da droga, que é escravo do cigarro. Tem, né, escravo de tantas outras coisas, você vai ver que não é fácil. Pessoas choram e tentam e querem, mas como é difícil. E interessante que tem um momento que o salmista Davi disse, ele fala que realmente nós estamos como num tremedal de lama, né? Eu fico imaginando quando ele fala essa questão do tremedal de lama, é exatamente isso, é muito difícil. Você já experimentou andar com lama no joelho? Alguém já experimentou, né? É muito difícil, né? Você tira um pé, atola o outro, não dá. Então, o salmista dá a entender que o pecado faz isso conosco e que muitas vezes a gente não consegue se livrar. Nós que conhecemos a Jesus, nós sabemos disso, amado.
que é graça de Deus, né? É graça. Por isso que nós amamos a Jesus, porque tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver com a gente. Porque foi Ele que quebrou esse jugo. Foi Ele quem quebrou essa corrente. Foi Ele quem nos tirou dessa lama que a gente não conseguia sair sozinho. Foi Ele. E nós não podemos esquecer, queridos. Fazer como a Bíblia é tão clara. O cachorro voltar ao vômito. A porca lavada voltar à lama. Nós não podemos nos deixar prender por isso. Tá certo? É esse o alerta aqui de Provérbios. Precisamos lembrar que o pecado, ainda que aparentemente seja tão simples, mas ele aprisiona. E aqui a segunda frase desse texto, ainda do versículo 22, fala do pecador sendo amarrado com cordas que ele mesmo teceu ao longo da sua vida. Diz aí, com as cordas do seu pecado, ele será detido. As cordas que ele mesmo fabricou, no seu próprio pecado, ele acaba sendo amarrado. Então, a maioria das pessoas que seguem prazeres ilegais, que têm pecados de estimação, que dão vazão às obras da carne, e aí eu queria só que você anotasse, depois você pode ler com calma ou procurar com calma, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Tem uma lista lá, né? Tipos de pecados, por isso que eu estou dizendo que nós não podemos focar só no adultério, só na lascívia. Inclusive, em outro momento, nós vamos tratar de um outro pecado que a gente nem se dá conta, e nós vamos ver que o Senhor diz que abomina. Diz que tem algumas coisas que ele aborrece, mas tem um que ele abomina. Cenas do próximo capítulo. Certo? Mas que eu quero já que a gente entenda que pecamos em tantas áreas. E a gente precisa estar atento para ir tratando, né? Cada área que o Senhor vai nos lembrando. Então, Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, a gente não vai, né, especificar nenhuma delas por conta do tempo, mas fica aí a lista: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Gente, essas daqui do versículo 20, quase todas se trata de relacionamento, pessoas difíceis de relacionamento, né? Que gostam de confusão, quando fala inimizade, que gostam de porfiar, de tudo cria um caso, que tem ciúme, que se ira, que cria discórdia, ó, tudo são relacionamentos. Dissensões, facções é aquelas do grupinho, entendeu? Aí rapaz, não vou com a cara da Daiane. Aí você se achega às pessoas que também não vão com a cara da Daiane, né? Que aí já são o seu. Então, são tantas coisas, né? Aí, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E crente peca nessa, né, Wilton? O Wilton é que gosta de dizer que crente come, né? Glutonarias e coisas semelhantes a esta. Ou seja, Paulo diz assim, gente, a lista continua, mas eu vou só botar coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha como é sério, né? Então, faz aí um checklist, não dá para a gente fazer agora, mas faz um checklist, mas faz como o salmista fez, no Salmo 139, no final, ele diz assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos eternos. Chama o Espírito Santo para lhe ajudar a sondar, porque muitas vezes nós não nos damos conta, né? A gente acha que está tudo bem, mas tem coisa a ser tratada na nossa vida. Então, pede ajuda ao Espírito. E aí nós percebemos aqui que a maioria das pessoas que pensam que pode lidar com esses pecados e pecados de estimação, eles acham que podem resistir na hora que quiser. Mas o pecado repetido, ele torna-se habitual. O costume logo gera um hábito. E o hábito, no final, assume uma forma de necessidade. O homem ali, ele se torna amarrado com suas próprias cordas. E assim é levado cativo pelo diabo, à sua vontade. É assim que o pecado faz na nossa vida. Certo? Então, que nós estejamos alertos. E, mais uma vez, eu quero lembrar. Quando nós vemos a seriedade do pecado e a gente olha o que Deus fez na nossa vida, é para nós nos apegarmos mais ainda a Jesus.
amá-lo mais ainda, entendendo como Ele tem cuidado de nós e nos protegido. Porque só Ele pode quebrar esse jugo, tá certo? Então, a segunda lição desse texto é: o pecado, ele aprisiona, ele amarra, ele nos prende. E a terceira lição, ele não só nos aprisiona, está aí no versículo 23, mas se nós não tratarmos, não confessarmos, ele nos mata. É isso que diz. Ele morrerá, o tolo, o perverso, né? Aquele que não dá ouvido à correção de Deus. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Só confirmando, não é isso que Paulo fala em Romanos 6:23? Qual é o salário do pecado, amados? A morte, né? Romanos 6:23 diz isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, esse salário do pecado significa que o pecado é um tipo de senhor que retribui aos seus escravos a morte como um salário. E aqui, esse texto expressa algo muito profundo. Ele não transmite simplesmente uma ideia de praticar o pecado, mas de pertencer ao pecado. Porque cair no pecado, amados, até Jesus voltar ou nós irmos, estamos aqui, né? Dependemos da graça de Deus todos os dias. À noite, na viração do dia, nós já louvamos ao Senhor porque Ele depositou a misericórdia do dia seguinte na nossa conta, que nós precisávamos para viver. Que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Todo dia tem crédito de misericórdia na nossa conta. É isso que nos sustenta. Não esqueçamos disso. Não somos infalíveis, dependemos da graça de Deus. O que esse texto está dizendo aqui é aquele pecador que tem prazer no pecado. Entendeu? Que ele vive e vive satisfeito com isso, e vive contente com isso e nem se dá conta. Certo? O texto está falando de pessoas assim. Não é daqueles que lutam contra o pecado, que têm consciência que precisa mudar. A palavra aqui é para aqueles que acham que está tudo bem. Tá certo? Continua pecando e acha que está tudo bem. Pertence ao pecado. Então, algumas pessoas pregam o falso ensino de que sozinho o homem pode fazer o que tem que ser feito. Ele pode consertar o que precisa ser consertado, ele pode tomar a decisão correta e ser senhor sobre o seu próprio pecado. Mas o que Paulo aqui vai nos orientar é justamente o contrário. Paulo aqui está dizendo: o pecado é o senhor e o homem é o escravo. Nós nos tornamos escravos do pecado e nós não damos conta sozinhos. A única forma de o homem ser liberto dessa escravidão e ficar livre do salário que nós merecemos, que é a morte, é sendo escravo de Deus, certo? É mudando de senhor, tá bom? Como já foi dito, o homem necessariamente terá um senhor. Se não for Deus, então, inevitavelmente, será o pecado. Nós que decidimos a quem nós queremos servir, se ao Senhor ou se ao pecado, aos desejos da nossa carne. Para concluir, não podemos e nem devemos brincar com o pecado. Lembrando, Deus é um Deus que tudo vê. Os nossos pecados estão transparentes aos seus olhos. O pecado, ele é traiçoeiro, ele nos aprisiona. Com um falso senso de liberdade, ele nos prende. Assim as pessoas acham que são libertas porque podem fumar, porque podem beber, porque podem se prostituir. Na hora que elas querem sair dessa cadeia, elas não podem. É um falso senso de liberdade. O pecado oferece algo que ele não cumpre, que é a liberdade. E no final, nós podemos morrer eternamente, se não nos arrependermos, se não buscarmos socorro. E aqui, para quem fez já a lição, que a maioria já fez as 8 lições, se nós não aceitarmos o sacrifício de Cristo que nos substituiu, que substituiu e levou todos os nossos pecados. Então, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas a última frase diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Escolha hoje, meu amado. Escolha hoje esse presente, esse dom gratuito, que é a vida eterna. E peça
ao Senhor que quebre todo jugo, né, que porventura ainda lhe escravize. Nós precisamos pedir ao Senhor essa libertação. Lembrando que enquanto há vida, há esperança. Que possamos consertar o mais rápido possível a nossa vida. Lembramos, cada dia que passa a gente vê que a volta de Jesus está muito perto, né? E a igreja que vai subir, mas é uma igreja santa, certo? É uma igreja que não se conformou com o pecado, é uma igreja que não aceita o pecado, não dá desculpas para viver pecando. Essa é a igreja que Jesus vem buscar, uma noiva, né? Como um noivo vem buscar a noiva. Por isso nós precisamos cada vez mais estar alertas. Tem um versículo que diz: o ímpio, o sujo, continue se sujando mais ainda, mas o puro, purifique-se mais ainda. É tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de refazer a nossa aliança, é tempo de rever a nossa vida, fazer o checklist, né? Senhor, como é que tá? Me ajuda aí. E vamos consertando, amados, até Jesus voltar ou nós irmos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Louvamos ao Senhor por essa noite, cada um que esteve presente aqui conosco. Temos aí alguns visitantes, né? Quero aqui desde já agradecer a Nilton, Naurilene, sejam bem-vindos, e Neide. Neide? Que bênção, sei bem quem é. E os outros, alguns que nós não estamos citando o nome, é porque não são mais visitantes, viu? Então, não fique com raiva, sintam-se felizes, né? Porque já faz parte da casa, tá bom? Da família. Vamos orar, queridos. Pai, nós bendizemos o teu nome por esta noite. Obrigada pela tua palavra que nos alimenta, que nos orienta, que nos instrui. E nós sabemos que para vivermos aquilo que o Senhor nos orienta e realmente tem cobrado, nós precisamos da tua força, do teu apoio, Senhor, da tua direção. Muito obrigada, toma essa igreja em tuas mãos. Aqui, reunido com os meus irmãos, queremos colocar diante de ti em oração aqueles que se encontram enfermos. Temos aqui alguns pedidos. Senhor, tenha misericórdia daqueles que se encontram enfermos, com essa enfermidade que tem assolado o mundo. Todos nós temos algum conhecido, alguém que está lutando, e nós queremos essa noite pedir, tenha misericórdia. Queremos também continuar pedindo a tua proteção sobre nós, os nossos queridos, os nossos amados, onde cada um se encontrar. Que a tua bondade, a tua fidelidade seja sobre a nossa vida. Providencia tudo o que é necessário para o teu povo, cada pedido de oração, aquilo que cada um tem colocado diante de ti, Senhor, essa noite mais uma vez, clamamos a ti. Faz a tua vontade, responde-nos de acordo com o teu querer. É o que nós te pedimos essa noite e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.